Aí. Só tem brava, né? Fala aí, galera. Ih, rapaz, tá longe já. Nós estamos longe pra caramba. Pode mexer no zoom ali. É, rapaz, no Instagram a gente tá bem longe. É, caramba. E aí? É, agora ficou melhor, né, pessoal? Vamos ver aí. O que vocês estão achando aí? Boa noite. Boa noite, galera. Ih, rapaz, ficou legal. Galera, boa noite. Mais uma quarta-feira aqui. Mais uma quarta, nossa Live Rio. Hoje estamos aqui com o grande Jaime Pereira, André Pessoa, grande doutor Luiz Osório daqui, sempre dando essa força aqui pra gente. Daqui a pouco o presidente está chegando, tá lá embaixo. Vou deixar aqui um pouinho, Jaime. Apresenta pro pessoal aqui. Bom, acho que já me conhecem. Eu sou Jaime Pereira, da IFBB, CRG. Estamos aqui mais uma vez aqui para... Por que não aparece ali? Não sei, alguma coisa não mexeu, daqui a pouco volta à normalidade. Isso aí, galera, e aí? No Facebook? Não, aí passa aqui pelo Instagram. Vamos lá. E aí? Não é isso. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, trazendo hoje o doutor para dar mais uma força aqui, umas informações importantes aqui e agregar mais valor aqui para nossa live. Hoje a gente tem coisa para falar. Vamos explorar ele hoje? Vamos explorar ele hoje. Botar na roda aí. Botar ele na roda. Pessoal, como é que tá o som aí? Por favor, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, vamos esperar a galera chegar aí. Com isso, grande nosso vice-presidente André Pessoa. Fala um pouquinho também, dá uma boa noite pro pessoal aí. Boa noite. Aproveito para reforçar sábado no nosso campeonato. Esse cara é bom. Eu tô falando aqui, pode continuar. Sábado, Zona Oeste, IFBB, Clube dos Aliados, a partir das 13 horas. A equipe IFBB estará lá atuando mais uma vez. Campeonato número 80.420. Rapaz, a gente gosta disso, cara. Se considerar esses 12 anos que a gente está fazendo... Vamos fazer isso uma conta depois? Vamos fazer uma conta? Vamos fazer uma conta. Mês, praticamente. E domingo... Meeting Fitness na Academia Sérgio Amil, onde eu estarei participando, bate-papo bem legal, solto, descontraído, passando informações do meio do fisiculturismo para os profissionais de educação física, para quem frequenta academia, aluno, estudante. Vai ser bem legal também a conversa lá. Isso é legal. Então, André, vamos fazer o seguinte, antes do doutor se apresentar, você coordena aí o Facebook, o André está coordenando o Facebook hoje, perguntas no Facebook. Caramba, eu estou enxergando, hein? Bota aqui em cima, que depois a gente ajuda. Quando estiver acabando, você bota para carregar. Por enquanto, bota aqui em cima. Eu fico aqui no Instagram. Confirma aí se a imagem e o som tá legal. Não, a galera já está aqui falando. Pô, legal, o som tá legal, a imagem tá legal, já falaram aqui. Vamos ver quem está aqui. Doutor, se apresenta um pouquinho, depois eu falo quem está presente na nossa sala. E aí, galera, meu nome é Luiz Eduardo, Luiz Osório, vocês já conhecem um pouquinho da última live. A gente ficou querendo tirar mais algumas dúvidas, né, da última vez que eu vim. Eles sentiram falta de direcionar um pouquinho a nossa discussão aqui e já me trouxeram para a fogueira logo hoje aqui. Não, que isso. Assunto polêmico, não, isso é tranquilo. Mas vamos conversar com calma aí, porque isso é um assunto que tem que ser falado. É realidade aí, não só no fisiculturismo, mas em muitos esportes. E é perigoso. E foi aquilo que a gente conversou sobre informação, né? A gente tem que conversar para que a gente possa evitar danos futuros a isso. A ideia é essa. A ideia nossa aqui sempre é tentar bater aquele papo. Tranquilidade sempre. Esclarecendo sempre. Vamos dar aqui. Deixa eu falar rapidinho no Instagram, antes de a gente entrar no papo aqui. Ó. Quem está aqui, ó? Carlos, grande Carlos, Rafael... Vai ter mais alguma aqui no Tijuca Tênis, Rafael? Vai ter sim. Depois a gente vou pegar as perguntas que todo o pessoal está fazendo aqui. Campeonatos vão ter, campeonatos ainda no Tijuca Tênis. O Champion está no Tijuca Tênis, que é o nosso último do ano. Todas essas informações a gente volta a falar. Tudo está no nosso site. Vocês entram lá na parte de inscrição. Teve muita gente que a gente botou no Instagram, a gente vai botando sempre informações, né, de campeonatos, mas lá na página está dizendo quais são as categorias que vão ter naquele referido campeonato. Então a gente sempre tenta adiantar. Depois que a Zona Oeste sair da inscrição, vamos abrir já Saquarema, que é o próximo, de Petrópolis, depois Petrópolis, e já vamos colocar as informações dos outros campeonatos também, já para o pessoal já ir se preparando, tá? Então vamos lá, mais gente aqui, ó. Leandro, grande abraço, personal, Rafael, Rafael Barcelos, grande papai do ano aí também, Barcelos. Te sacaneando, tá? Tá te sacaneando. Barcelos, você, não esqueci não, tá? Você tá me devendo aí aquele contato.
Rapaz, esporro ao vivo. Isso é bom. Vamos lá, tem mais gente aqui, ó. Duarte. Cara, pô, tem gente pra caramba, cara. Paula Guampo, ó, G. Costa, Andrade, professor Max Anderson. Marcelo, esse assunto de hoje é importante pra você. Não falo mais nada, tá? Você sabe. Rapaz. Doutor, não sei de nada. Mas tem mais gente, ó. Carla tá aqui. Que importante a galera entrando. Galera, obrigado mais uma vez pela presença. A gente vai botando informaçãozinha. Então vamos fazer sempre aquilo que a gente já conversou. A gente traz sempre uma pessoa aqui de grande peso para tirar algumas dúvidas. O cara tá fora de forma. Não, mas eu falei peso, eu falo isso para todo mundo. Peso de conhecimento, né? De trazendo coisas boas aqui pra gente. E a gente, na realidade, faz sempre isso, tá? A gente vai conseguir agora trazer uma pessoa, avisar no Instagram, no Facebook, vocês já podem adiantar algumas perguntas para eles aqui, que a gente vai escolher as melhores. Tiveram algumas perguntas em box, a gente já fez algumas perguntas aqui e vai fazer para ele mais no finalzinho, tá? E lembrando aquele assunto, no final a gente vai sempre passar para vocês campeonatos, o que vai ter, alguma dúvida, né? E a gente vai falando. Pode falar, André. Cara, o cara é um gentleman mesmo. Pode falar. Educação é tudo, educação. Quer dizer que não eu não sou podemos esquecer. Não podemos esquecer do recado importantíssimo referente à data da live. Hein? Sem dúvida, depois a gente vai tentar mudar. Depois a gente fala no finalzinho. Rapaz, tem gente pra caramba. Eu falei do Instagram aqui agora, quem mais aqui? Ó, IFBB Pará, grande amigos. Olha, FBB Pará. Parabéns. Abraço. Parabéns, legal vocês aqui. Longe. Não, tá sempre aqui. A galera entrou aqui. Galera, mais dúvida vai falando aqui que a gente vai anotando aqui, ó. Flávio, boa noite, FBB Rio. Aqui é Flávio, equipe Alex Stream, é isso aí. Presente em Petrópolis, é isso aí. Estaremos aí em breve. É isso aí. Deu travada aí? Não, acho que tá legal. Boa noite, tem mais gente. Vai falando aqui que a gente vai conversando um pouquinho. Pô, Facebook também, rapaz. 19 pessoas aqui. Margarida, boa noite. Cláudia. Margarida sempre presente. Sempre presente, né? Cláudia Brito, Dai Silva também. Grande Álvaro Mutante. Michele Boixá também, a nossa grande musa. Michele, vamos estar para ajudar a gente ali, né? Tá sumido, Michele. Tá sumido já e tá sofrendo com o troféu lá, cara. Não, ela tem um motivo. Tem um motivo? Vai voltar, né? Vai voltar. Grande Michele, isso aí. 2019. Evane Elias, Felipe Ribeiro, Eugênio Viana e Rômulo Costa. Grande Rômulo. Rômulo, a gente já falou. Dúvidas, daqui a pouco a gente vai começar a falar para você de outros campeonatos. André. Doutor Luiz Osório. Tamo aí. Jaime. Eu acho que... Agora chega, né? Vai falar para se apresentar. Depois de novo. Chega, né? Vamos perguntar ao doutor? Vamos castigar o doutor. Manda. Não, na realidade, né, essa nossa live, né, a gente pediu para falar um pouquinho sobre a insulina. Claro que tem a grande maioria aqui, ó, ponto brabo, hein, sobre a insulina, né? Um ponto bem polêmico, né? Então, acho legal aqui a gente, primeiro, claro que tem várias pessoas que são do meio e entendem, mas tem gente que está assistindo que nem entendem, né? Não entendem, né? Então, acho que é legal você falar, assim, um pouquinho da insulina. Vamos lá. É contigo agora, doutor. Vambora. Deixando claro que a ideia hoje é apenas de caráter informativo. Sempre informativo. Né? Que vocês saibam com o que vocês estão lidando, que vocês saibam filtrar o que vocês estão escutando por aí, né? Foi o que a gente conversou sobre responsabilidade, né, no meio do esporte. Seria hipocrisia nossa dizer que isso não é presente no meio esportivo, porque e o nosso intuito aqui como federação, como médico, é informar, trazer mais informação para vocês, para que vocês possam se preservar e preservar a saúde de vocês a curto e a longo prazo, né? O primeiro tema escolhido foi insulina, é um tema extremamente polêmico, é um tema em que é muito difícil o profissional da área de saúde, o André sabe, aceitar falar sobre isso. Por quê? Porque é perigoso, é muito perigoso, é muito fácil de fazer cagada com a insulina e parece clichê, mas não é. Insulina, se você usar errado, mata sim e mata rápido, tá? Mata em poucos minutos. Então, assim, a nossa ideia hoje é discutir esse tema porque é um tema perigoso e trazer um pouquinho mais de informação para vocês. A pergunta da foto lá, né, que postaram lá
no Instagram da FBB Rio é para quem, né? Não foi essa pergunta, se não me engano? Quem precisa, né? Exatamente. Na verdade, quem precisa são os pacientes doentes, diabéticos, né? Em sua maioria diabético tipo 1 ou diabético tipo 2 já em doença extremamente avançada. São esses pacientes que realmente precisam do uso de insulina, né? A insulina foi sintetizada para isso, né? Então, respondendo a pergunta, quem precisa? Eles que precisam, né? Mas, sabemos... né? Até porque, até aproveitando aí você falando de realmente quem precisa, eu vou pedir que você dê mais informações assim, mais ricas para que as pessoas entendam. A insulina no meio esportivo, como você falou no início, sem demagogia, é a palavra insulina, e que é um hormônio extremamente extremamente anabólico. E as pessoas, quando você conversa com essas pessoas, ou com a grande maioria, fica resumido nisso. A insulina é bom pra caramba porque é anabólico. A insulina é bom porque faz crescer. A insulina é bom porque te dá um pump. A insulina. E na verdade você vê que só escutam isso, né? A informação tá pobre. Eu acho o seguinte, tem muita informação no meio do fisiculturismo, principalmente, mas em todos os esportes. Isso é importante deixar claro, porque o fisiculturismo carrega um estereótipo em cima, nas costas sozinho, mas isso tem em todos os outros esportes de alta performance. Mas tem muita informação que ainda é muito obscura, acho que isso quer dizer. E no meio de toda essa informação obscura, a insulina está mais fundo ainda, né? Então é um tema muito nebuloso, tem gente que diz que sabe e não sabe, tem gente que sabe e diz que não sabe, é complicado. Então eu vou trazer para vocês um pouco de informação no início, um pouco de informação para vocês terem base para conversar um pouco sobre insulina, né? Não estou incentivando o uso. A nossa ideia aqui não é essa. Fazer transparência, entendimento. E informação. Antes de tudo, se você está assistindo a gente, se você é atleta que está assistindo a gente hoje, não é diabético, provavelmente você não precisa da insulina. Ponto. Isso aí. Se você está usando, provavelmente você está fazendo besteira. Ponto. Então, o meu conselho, né, antes de médico, mas como amigo, procure o seu médico, procure um profissional de saúde, para que se você for fazer isso, que ele fique sabendo, que ele consiga te acompanhar, te monitorar e conter danos, né? Isso acho que é primordial. Mas vamos lá, o que é insulina? A gente está falando aqui insulina. Tem gente que nem sabe o que é insulina, né? Insulina é um hormônio peptídico, né, produzido pelo nosso pâncreas, especificamente pelas células beta do pâncreas, né? E as pessoas tendem a achar que tem uma relação linear com a glicose, né? As pessoas acham que o organismo é muito simples, que a glicose subiu, a insulina subiu, aí a glicose desceu, a insulina desceu. Não é bem assim, né? É muito mais complexo do que isso. Eu também não vou entrar muito em detalhes, porque não é o foco da live hoje, a gente pode até ver de montar uma aula depois sobre isso. Legal. Qual é a função principal da insulina no organismo? O que acontece? Na verdade, primeiro a gente tem que entender como que ela é liberada, porque são tantas coisas que influenciam a liberação dela, que a gente tem que entender primeiro como é liberada, porque tem muita confusão em relação a isso. Ela é liberada de forma bifásica, né? Toda vez que você se alimenta, você tem um pico de insulina, mas que você continua liberando a insulina durante um certo tempo depois da alimentação. Chama bifásica, são duas fases. Por que isso acontece? Porque quando a célula beta do pâncreas lá, ela tem contato com o sangue, a glicose ela entra na célula beta do pâncreas por um transportador, e aí a célula beta ela já tem uma resposta rápida, né? São os grânulos de liberação rápida que a gente chama. A glicose entrou, a célula já tem aquele grânulo pronto ali. E ela tem guardado dentro de si os grânulos que precisam passar por um processo enzimático, por um processo de transformação, para que aquela liberação continue sustentada por um tempo. Então, e as pessoas acham que isso é feito de forma linear. Não é bem assim. Eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos como é que funciona. Seria ideal que eu pudesse mostrar um gráfico, né? Mas isso numa outra oportunidade a gente combina. Então, a liberação de insulina ela não é feita assim.
né? Na verdade, ao longo do dia, a liberação ela é feita de forma pulsátil e rítmica, né? Então a gente está em jejum. A insulina não está aqui embaixo. A insulina ela é liberada ao longo do dia de forma pulsátil e rítmica. Quando a gente se alimenta, o que acontece para liberar mais insulina? A insulina não aumenta linearmente, não é tão simples assim. Na verdade, o que aumenta é a frequência dos pulsos e a amplitude desses pulsos. Então, se a gente está em jejum, a gente está com a insulina aqui embaixo no gráfico. Ela é pulsátil, ela fica subindo e descendo aqui embaixo. A gente se alimentou. O que acontece? Duas coisas que mudam. A primeira coisa que muda é a amplitude desse pulso, para que a insulina suba, e a frequência desse pulso. Então, o que vocês precisam entender é que não é tão simples lidar com insulina exógena, porque a nossa endógena não é feita de forma linear, ela é feita de forma pulsátil e rítmica. Isso é a primeira coisa importante de se entender, porque tem gente que acha que é uma matemática linear, né? Tem gente que se você conversa com, vamos botar assim, entendedores do assunto, ele conversa com você sobre relação carboidrato-insulina, parará, ele faz várias contas matemáticas e ele te convence ali de que ele entende do assunto. Mas você tem que levar em consideração que se o atleta que está usando não tinha que estar usando, ele não é doente, ele tem a insulina dele. Então, vai ter diversos fatores influenciando na insulina interna e na sensibilidade dessa insulina. Então, a primeira coisa que tem que ficar claro é, não é tão simples quanto parece. Não é uma coisa assim, aumentou a glicose, a insulina respondeu, a glicose baixou. Isso aí a gente aprende, acho que na 6ª série, né, em ciências. Não é tão simples assim. Mas aí a gente está falando da liberação. O que vai regular essa liberação? A gente tem diversos fatores. Substratos energéticos, né? Aí é um primeiro ponto importante, porque a glicose, né, o carboidrato, é o principal? É o principal. Com certeza é o principal. Mas os aminoácidos, eles também liberam insulina, sim. Ponto. Em menor grau? Em menor grau. Acabei de falar que o principal é o carboidrato. Mas isso tem que ser levado em conta. Porque às vezes o atleta, ele tá pensando naquela conta linear, matemática. E aí ele não leva em conta que na dieta dele, ele tem algo que já vai aumentar a insulina. E aí às vezes ele vai se embananar ali, porque ele não levou em conta que o que ele está comendo também aumenta a insulina endógena dele. Aí ele joga a exógena, e aí, enfim, a gente vai chegar nisso que acontece depois. Então, os substratos energéticos alteram, sim, a insulina. Outros hormônios alteram a insulina, a sua insulina endógena, né, que eu estou falando. Eu estou admitindo que você, atleta, não tem diabetes. Né? O cara que tem diabetes, beleza. A insulina exógena muda a sua resposta à insulina, com certeza, a gente vai falar disso no final. O GLP-1 também muda, a somatostatina e a adrenalina. Para o cara que é atleta, o que é importante pensar? Tanto na insulina, né, levando em consideração que ele produz a dele normalmente, quanto a adrenalina, que é liberada com as outras catecolaminas, que são liberadas durante o exercício físico. Além disso, a gente também tem neurotransmissores que vão atuar nessa regulação da liberação de insulina, que são os neurotransmissores noradrenalina e acetilcolina. Acho que é por aí como libera a insulina, acho que já ficou claro, né? Você falou bem, deu uma aula aqui, o pessoal falando aqui, deu uma aula. Tem uma dúvida aqui, galera, vai aproveitando aí, que eu tô aqui, você viu que eu estava anotando aqui, tem várias dúvidas aqui, o pessoal, tanto no Facebook como aí no Instagram, eu estou anotando, tem dúvidas, tem até outras dúvidas legais fora desse nosso tema, que eu acho até legal. Aproveitaram que você está aqui, o pessoal já fez umas perguntas também. Não, vamos para o foco no tema, depois a gente vai pegar essas perguntas, que eu achei até legal, acho que é uma dúvida de iniciante aqui. Agora tem uma pergunta aqui que saiu aqui, quais os efeitos fisiológicos? Desculpa. Quanto assim? A gente tem que responder a pergunta do Jaime. Mas ele já passou. Não, ele falou da produção, porque a pergunta dele foi qual é a função. Aí você falou, peraí, deixa eu falar então a produção. Agora entendendo como produz, né? Porque tem gente que acha que assim, eu vou usar porque eu li que aumenta síntese de glicogênio, aumenta ativa mTOR, síntese proteica, vou usar. Mas peraí, você produz também. A minha intenção foi essa. Peraí, você também está acontecendo isso dentro de você, não é só jogar um negócio ali e pronto. Vambora. Né? Respondendo a pergunta do Jaime, então, a gente tem alguns efeitos fisiológicos, né? É importante a gente saber que tem uns efeitos fisiológicos que acontecem imediatamente
após o aumento da sua insulina endógena ou se você faz o uso irresponsável após a utilização da forma exógena. Os efeitos imediatos, os precoces, os moderados e os tardios. Os precoces, os imediatos mais importantes que a gente tem que se atentar são os que, se você não fizer direito, vão ter colaterais que são extremamente perigosos. Todo mundo sabe que a insulina causa hipoglicemia. Beleza. Então, um efeito imediato que acontece em segundos é a hipoglicemia, né? A insulina vai lá no receptor de insulina da sua célula, no músculo e no tecido adiposo, e aí ela faz o seguinte: você tem um canal de transporte que está dentro da sua célula, ele não está na membrana. Quando a insulina se liga nesse receptor de membrana, ele manda uma cascata de fosforilação. Não vale a pena entrar nessas vias metabólicas aqui, mas aí você expõe o GLUT4 para a membrana da célula. E através desse GLUT4 é que a glicose entra, né? Então, você de cara tira a glicose do sangue, fazendo hipoglicemia. Outro efeito importante que acontece por conta de todo esse caminho metabólico é a hipocalemia, né? A hipopotassemia, é a baixa do potássio no sangue. Isso também é muito importante, porque tem gente que passa batida aí por esse efeito imediato, e na verdade é o que eu mais vejo acontecendo de erro, vamos dizer assim, né? Em algumas preparações as pessoas esquecem que estão com um desbalanço hidroeletrolítico importante, às vezes estão desidratando, estão usando alguns adrenérgicos, né, estimulantes, que também baixam o potássio no sangue, e aí às vezes o cara até sabe manejar a questão da glicemia, mas esquece do fator do potássio. Alguns efeitos precoces, né, que acontecem em minutos, é que a insulina ela vai regulando a atividade enzimática metabólica. Se você for analisar como funciona o metabolismo energético da glicose, né, que não é o único da sua célula, né, você tem como substrato energético e como vamos botar assim, como combustível energético para gerar energia, diversas vias, né, tem a via fosfagênica, tem a via glicogênica, que é a que a gente vai discutir hoje, e tem a via da beta-oxidação, que são das gorduras. Se você for analisar a via energética da glicose, você vai perceber que tem algumas enzimas-chave que elas, se fosforiladas ou não, elas vão encaminhar a reação para um lado ou para o outro. E o que a insulina faz? A insulina regula essa atividade enzimática metabólica para que você possa aproveitar, tanto que você possa aproveitar melhor a glicose como substrato energético, mas ela também aumenta o armazenamento do glicogênio muscular. Esse é um dos efeitos que às vezes as pessoas buscam a curto prazo, né? Tem os efeitos mais tardios, né, que são de horas a dias, que é por isso que às vezes as pessoas usam durante mais tempo, que é o efeito sobre o crescimento e a diferenciação celular. Acho que eu respondi, né, ou não? Foi, que eu pensei, mano. Eu entendi. Matou a pergunta. Assim, resumindo, uma grosseria. O hormônio que ele transporta a glicose da corrente sanguínea para o músculo. Então, por isso que atrai tanto, e eu achei interessante o que você falou, tudo depende do ponto de vista. Você vê que ele, no discurso dele, falando, ele diz o quê? Acontece uma hipoglicemia, que na verdade é a retirada dos... E a pessoa que não tem o conhecimento, ou que tem o conhecimento torto, vamos dizer assim, ela faz a leitura de que maneira? A insulina promove o anabolismo no músculo. Exatamente. Então são coisas, é a mesma coisa, mas com visões diferentes. E você acabou de dizer aí que não é só isso. Não é só você joga a glicose para dentro do músculo, e aí? Joga a glicose para o músculo e o resto, né? E o resto. Como é que funciona o corpo, enfim. O que acontece é o seguinte: se a gente for entender a bioquímica da coisa, a gente vai ver lá que a insulina ela age no receptor. Aí o receptor dentro da célula ele ativa diversas cascatas enzimáticas. E não vale a pena ficar falando. PI3K, MAP-quinase, não sei o quê. Não é o tema. A gente pode até tirar um dia para discutir isso. E aí as pessoas buscam alguns efeitos metabólicos dessa ativação dentro da célula, né? Que é sobre o transporte de glicose, a síntese de proteína, os fatores de crescimento e tudo mais. Só que o que acontece? Você tem que entender o seguinte: você
tudo isso que eu expliquei, você já faz. Você já faz isso muito bem feito. Então você tem que entender o seguinte: a longo prazo, nada no nosso corpo está parado, tá entendendo? Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a longo prazo, você acaba modulando a sensibilidade e a quantidade desses receptores de insulina na superfície da membrana. O que pode modular essa quantidade de receptores na superfície da membrana? Exercício físico, dieta. É por isso que a gente passa isso para o diabético, né? Por isso que o diabético tem que fazer exercício físico e dieta. A insulina exógena e outros hormônios. Trazendo um pouco a discussão para os atletas de fisiculturismo, né? Que é a exposição crônica à insulina, né? E altas doses de hormônio do crescimento. Que aí vai ser uma outra discussão. Mas o que vocês precisam saber? A exposição crônica e o GH em altas quantidades, se você aqui está a sua membrana celular, né? Aí você está com o receptor de insulina aqui. Aí tem 2 receptores aqui, que está a membrana. Se você começa a expor altas doses de insulina durante muito tempo, isso pode ser tanto com o uso exógeno quanto com a dieta errada. Sim, né? Isso aí. Né? O cara está vindo num buco sujo aí, e o que chama dessensibilizar a insulina? Esse receptor sofre down regulation. A célula que tinha 2 receptores ali, ela tira 1. E aí depois continua, aí ela tira mais 1. Então a célula vê que está tendo. A célula tem vários receptores de insulina na membrana. Se ela está com exposição crônica à insulina, seja pela dieta errada, seja pelo uso exógeno também errado, mais errado ainda, ela começa a tirar esses receptores na membrana. Esse processo chama de down regulation. É aí que você dessensibiliza a sua célula à insulina. Isso chama o quê? Isso chama diabetes. No caso, diabetes tipo 2, que é, na verdade, uma resistência insulínica, né? Então, o que é importante a gente discutir é que é muito fácil você fazer besteira com a insulina. Tanto a curto prazo, né, em relação aos efeitos fisiológicos imediatos, né, de hipoglicemia e de hipocalemia, que é a baixa do potássio, quanto a longo prazo, você desensibilizar a insulina e você pode chegar num grau de resistência insulínica e de ser considerado diabético, né? Diabético tipo 2, no caso. Pior, né? Isso é o que você sabe, né? O que você sabe da insulina nesse meio, acho que é uma coisa tão superficial que mas tem ideia a complexidade do uso, da ingestão. Quer dizer, você adiciona mais um hormônio que você já produz, isso. Então você acaba descontrolando tudo. O que eu estou querendo dizer é que se você sabe como o seu corpo funciona, você consegue manejar todos os outros fatores de treino, de dieta, de tudo, para que você aumente a sua insulina natural. Eu vejo assim, também assim, uma observação, assim, uma coisa um pouco filosófica, de observação do dia a dia que a gente tem. Não querendo passar a mão na cabeça de ninguém, vamos dizer assim. Mas o que eu observo é quando o atleta atinge um nível de maturidade onde ele percebe que a vida útil dele tem que ser o máximo possível, porque ele vai competir mais vezes, durante mais tempo, ele passa a entender todo esse processo e ele consegue assimilar e, vamos dizer assim, aceitar que é preciso ter um controle, é preciso ter períodos, é preciso ter, vou falar na minha linguagem da educação física, periodização. Variações nos estímulos, períodos de intenso, períodos de descanso. Isso precisa para que você possa viver mais, seja na sua vida normal ou na vida atlética. E um outro ramo, que às vezes também tem alguns atletas, mas também tem a população dos frequentadores de academia, que eles querem tudo para ontem e dane-se o que vai acontecer. Falar que isso faz não, aquilo foi bom. Porque ele vem, o cara usa isso aqui para isso. E na cabeça dele, assim, eu não quero saber se eu vou competir 1, 2, 3 anos, eu quero o resultado ontem. Isso aí. E ponto final. Aí começa o processo perigosíssimo. O que eu acho é o seguinte, às vezes na afobação, o atleta, o praticante, ou enfim, a pessoa acaba sendo um pouco seletivo no que ele busca de informação. Então foi o que a gente conversou. O cara busca lá, eu li que a insulina no músculo, ela aumenta a captação de glicose, ela aumenta a síntese de glicogênio, ela aumenta a síntese proteica e ela ativa a mTOR. Tô falando de mTOR, que a mTOR tá na moda agora. Ela é ótima. Ativa a mTOR, que é, nossa, é muito anabólica, eu vou começar a usar.
Mas peraí, cara, vamos pensar. Você entendeu como é que você produz? Você entendeu, então, que esse efeito ocorre no músculo já com a insulina que você já produz. Então, você pode utilizar de fatores na dieta ou no treino para aumentar isso. Beleza. Mas vamos pensar, então, já que você está querendo estudar a insulina, né? Que o cara chega lá e estuda a insulina para o músculo, né? Então, vamos ver como é que funciona no fígado. Ele aumenta o estoque de glicogênio? Aumenta no fígado também. Mas se você for pegar o metabolismo, a bioquímica e a fisiologia da célula hepática, você vai ver que, resumindo bastante, né, a cascata de metabolismo, você vai ver que o aumento da insulina, ela acumula uma coisa que chama malonil-CoA na sua célula. E aí, vamos botar assim, a grosso modo, ela vai causar como se fosse um engarrafamento metabólico. Quem fala muito isso é o professor Enro Kigami, de bioquímica, você deve conhecer. E aí você diminui a oxidação de ácido graxo na célula hepática. Aí você faz o quê? O famoso o quê? Esteatose hepática, né? Então, na verdade, se você for parar para pensar, não é a ingesta grande de gordura que causa o aumento do depósito de gordura no fígado. Na verdade, é todo um conjunto de fatores. Uma coisa que mais afeta isso é insulina alta, seja por meios endógenos ou por meios exógenos. Então você tem que botar numa balança. Pô, tá, mas aí tá. Não, mas isso aqui eu não vou ler. Entendeu? Seletiva. Não, isso aqui no meu filho eu não vou ler, não. Tá, e o cara quer esses efeitos no músculo. Mas aí ele não pegou e não leu os efeitos no tecido adiposo, que inibe lipólise, né? Aumenta aquilo que eu falei de fosforilase enzima-chave, aumenta os estímulos lipogênicos, né? Além disso, vai antagonizar a lipólise induzida pelas catecolaminas do exercício. Então, tem gente que usa errado e usa no momento errado ainda. Então, assim, metabolismo é muito mais complexo do que falam por aí. Não adianta você ler um negócio, eu li que isso aqui é anabólico, eu vou mandar... Não é assim, calma. Então, a minha mensagem é o seguinte: você é atleta, provavelmente você não precisa. Ponto. Tô falando de atletas regionais, né? Não tô falando de uma Fórmula 1 do Mistura Olímpico. Tô falando de atletas regionais. Você provavelmente não precisa. Você consegue manipular outros fatores para ter um resultado similar. Um resultado similar. Sem os riscos de hipoglicemia, hipocalemia e, vamos mandar real, o risco de estragar o shape. Claro, é muito fácil a gente ver hoje, a gente vê muito rápido atletas estragando a linha de cintura, né? Até isso foi discussão aí, esse ano já diminuiu um pouco, mas ano passado foi quando o Arnold lá se pronunciou sobre o bodybuilding mundial, a linha de cintura quase que não existe. Né? O que é isso? São altas doses de GH e insulina. E o GH faz o quê? O down regulation do receptor de insulina. Aí o cara tem que usar ainda mais insulina. Aí fica esse ciclo e bola de neve. Bola de neve. E o estômago cada vez mais. Porque também aumenta a gordura visceral. A gordura entre os órgãos. Foi por causa disso que eu falei, né? Por causa do metabolismo celular, o malonil-CoA acumula, você não consegue oxidar a gordura, você começa a estocar ácido graxo em depósito. E aí, como é que tá aí? Não, rapaz, tem. Tá notando, né? Tô notando aqui, tem uma pergunta legal. Eu ver se você tem mais alguma coisa nesse segmento que está perguntando. Tem um cara que fez uma pergunta aqui, deixa eu ver quem foi a pessoa. O Júnior, FM Júnior, acho que não sei se ele ainda está presente aqui no Instagram. Você até falou isso aí, comentou um pouquinho, ele disse assim, como comer de maneira a produzir mais insulina? O que você dá? Foi o que eu falei. Você falou aí rapidinho. O substrato energético. A maneira mais fácil de aumentar a sua insulina endógena é aumentar o carboidrato na dieta. Hoje em dia, o que eu tenho visto é a famosa carbofobia, né? Tá todo mundo achando que a receita de bolo é low carb, não é isso? Não é? Não é, né? É assim. Low carb GH. O pessoal acha que é isso. Achei a nova receita de bolo do mundo. Assim que é o mas não dificuldade, não é assim. Agora o cara ainda... Agora você falou que o carboidrato é bom para fazer esse estímulo, tu imagina. Aí você vê absurdos de gente fazendo low carb, usando insulina para ter os efeitos da insulina. Então, você vê, tudo parece, não é, eu não vou desmerecer, porque são assuntos que têm embasamento científico de estudo. Só que você vê hoje na academia, você vê o modismo
da dieta da gordura. Então, jejum, gordura. Gente, o atleta precisa de carboidrato. É igual quando eu enlouqueço, quando eu vejo o professor prescrevendo agachamento fundo para glúteo. Pelo amor de Deus, agachamento é quadríceps. O glúteo participa? Sim. Bom, você vai prescrever, você vai prescrever supino para bíceps? Sabe? Pelo amor de Deus. Então, assim, a coisa perde um pouquinho o rumo, entendeu? Aí eu repito, tem embasamento, funciona? Sim, mas para quem? Para a pessoa que frequenta a academia, que quer dar uma melhorada, benefícios para a saúde? Sim, claro. Mas quando você trata de atleta de rendimento, você tem que, como o Jefferson falou aqui, esquece um pouco a questão estética, mesmo no bodybuilding, que o resultado final é estético, mas no processo, a maior parte da sua preparação, você não liga muito para a questão estética não, bicho. Você segue programação e o resultado chega. Agora, se você quer um estético de academia, aí sim, você se preocupa, faz dietinha de segunda a sexta, cuida, e entra nessas ondas aí, dessas modinhas, que você não aderiu ainda nenhuma, né, mano? Cara, eu sabia, tá faltando ele dar uma sacaneada. Claro, você me chamou de feio 4 likes aqui, agora eu tô... consumir o carboidrato tem pergunta aqui de carboidrato. Eu acho importante, assim, as pessoas têm que entender que o metabolismo energético ele não é tão simples. A gente não consegue desligar uma via e dar outra assim. Não é assim. Na verdade, tudo acontece ao mesmo tempo. O que muda é a velocidade com que o corpo vai produzir aquela energia. Então, foi o que eu estava falando. A gente tem 3 principais vias. A fosfagênica, que é a geração do ATP. O ATP é quebrado em ADP e fósforo inorgânico. Aí aquele complexo creatina vai pegar o ADP e vai ressintetizar o ATP. Isso acontece muito rápido, né? Essa é uma via que acontece muito rápido. Não é que ela acontece primeiro, é que ela acontece mais rápido. Na verdade, tudo acontece ao mesmo tempo. A outra via é a via glicolítica anaeróbia, que também acontece, também fornece energia de forma rápida, né? Sem a necessidade da oxidação. E tem a via da beta-oxidação, que é quando você utiliza como substrato energético os ácidos graxos, a gordura. E aí você cai naquela via lá, você precisa da carnitina transferase, que não é a carnitina que você toma, pelo amor de Deus. Eu não confundi, você olha para a câmera e fale isso. Não é a carnitina que você toma, ela não vai na sua mitocôndria e fica ali na membrana, não. É a proteína que está ali na membrana. E aí ela pega e joga esse substrato energético para dentro da mitocôndria para gerar energia. Na verdade, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Só que o que diferencia é a velocidade com que isso acontece. Se você quer aumentar a sua... Aí também vai do profissional de saúde ver o que o atleta precisa. Será que ele precisa priorizar a via fosfagênica e a via glicolítica anaeróbia? É um atleta de força? É um atleta de explosão? É um atleta que vai correr um tiro de 50, 100 metros? Ou se o cara precisa estimular como substrato energético as vias oxidativas, né, que precisam do oxigênio. Na verdade, todo mundo faz tudo, entendeu? O que não dá é você montar o seu treino como se você fosse um atleta de força, isso eu vejo muito. Você monta o seu treino como se fosse um atleta de força. Você faz a sua dieta com substrato energético como se você fosse um atleta de endurance, aí ferra tudo. E outra confusão, falando isso de endurance, não sei nem se eu comentei na outra live, uma confusão que eu vejo muito Pode falar. Hoje a gente tá assim, todo mundo aqui, ó, sem te cortar aqui, o pessoal já cortando, o pessoal aqui elogiando na aula, tá ótima a aula, tá legal, o pessoal tá... Não, é legal isso, é esclarecimento. Vai ter prova, hein? Prova depois, anotem tudo, por favor. Não, tem várias perguntinhas aqui que não, eu acho que a gente vai deixar no final aqui. A ideia também não é ninguém sair daqui sabendo tudo, mas ficar esperto. Mas entender um pouquinho o que é. A ideia foi essa, a gente tentar trazer, né, fazer aquela... O que acontece? Que tá todo mundo falando. Hoje o cara, antes de treinar, você escuta isso muito nos campeonatos. Tomei ontem para dar um pump. Putz. Você escuta isso, rapaz, você fica assim, eu não acredito. Aí às vezes o cara já tá com BF altíssimo. Fala um pouquinho. E aí inibe a lipólise que vai ser produzida pelas catecolaminas durante o treino. O que ele acha? O cara, assim, pegou um timing péssimo, entendeu? O que ele acha que se um dia anterior é bom tomar... Pra quê? O que ele acha que dá? Tomar o quê? Insulina? Insulina.
Aí tomou um dia, uma vez só. Eu já escutei isso. Não, isso aí. O cara doido, obrigado. O cara maluco. Respondeu. Tem maluco pra pior que fazer tudo isso sem monitoramento de exames e tudo não tem como. É o pior de tudo, porque é um negócio tão complexo que você não tem como olhar para você, tu tá com um pouco de insulina, tá com muito insulina. Não, sim, você vai analisar os exames do paciente, você tem alguns parâmetros. Tem muita gente que faz isso você tem glicemia em jejum, você tem a hemoglobina glicada, você tem a insulina basal, você tem um índice de OMA. Não, esse faz exame de sangue, não. Mas você tem um índice de OMA que vai medir, na verdade, a sua sensibilidade periférica à insulina. Tem uma aqui que eu tenho que comentar, perdão, o pessoal tá achando que GH e insulina é macarronada de domingo no almoço dos pais. Só uma vez na semana. Só uma vez na semana já tá bom. Porque todo dia é caro, né? O pessoal não faz todo dia. Rapaz, vai ser brincadeira. O que eu estava falando sobre esses substratos energéticos, aproveitando aqui para dar um alerta, tem muita gente confundindo, porque hoje em dia a informação está muito fácil acesso, né? Sim. Só que quando você vai pegar qualquer estudo científico, vai estar em inglês, né? Não tem jeito. E aí tem uma confusão que eu tenho visto muito de tradução. As pessoas têm traduzido resistance training para treino de resistência. Puta, aí acabou. Nossa, só para deixar claro, resistance training é treino resistido. É treino de força. É isso aí. É musculação. E treino de resistência é endurance. É outra coisa. Tem gente que está confundindo isso e aí faz uma macarronada de domingo. Entendeu? Aí o doutor Google. Não faz isso, não é o Google. É o tradutor. Google. Quem não tem, vai pro Google. Mas não pode fazer isso, não. Essas vias de informação aqui, muitas vezes. Você ainda tem essa questão, né? O cara interpreta errado e aí. Então, vai pra uma caminhada. Porque assim, é triste quando o cara é um bom sujeito, é estudioso e ele não tem acesso a fontes de confiança. Mas às vezes foi aquilo que eu falei, o cara é seletivo. Entendeu? Ele é que é seletivo. Só o que ele quer, só o que ele quer. Já que você deu aquela parada aqui, deixa eu só dar para respirar, dar um alô aqui pro pessoal, que tem bastante gente aqui. Porra, legal, a presença de todo mundo aqui. Primeiro vamos no Instagram. Vamos lá, Nunes está aqui, Paulo Goulart, Geide, Sabrina, Darlan, o Adriano, a Júlia está falando aqui, perguntando sobre o estreante, o Elnas, estreantes, depois a gente fala no finalzinho, mas todos os campeonatos, como a gente falou já aqui no início, sempre no nosso site, todas as informações possíveis lá. André está aqui também, Emerson Rocha, Fontana está aqui, Fontana falou, tem uma pergunta legal dele, eu vou falar aqui daqui a pouco, Oliveira, Cristo, Canadá, não, quem é? Canadá, Adriana, Breno Neves dando um salve aqui pra galera, Elane, grande Elane, tem mais ATP, grande Edinho, ATP também tá sempre com a gente aqui, Thiago. Tá na televisão lá. Não sei, Edinho, sempre a presença do Edinho, grande Edinho, tá pronto aí, rapaz. Tá. Já falou que já tá tudo certinho. Reta final pro Olímpia, mais um cara vai representar bem a gente. Pô, parabéns, Olímpia. Olha, Thiago fez uma pergunta aqui, eu sei que você já não é muito do tema, você já falou um pouquinho, também não deixa de ser. Ó, na questão do período de off, tem um limite máximo que podem aumentar a ingestão de carboidrato? Não, na verdade, as pessoas... É uma boa pergunta, isso é uma boa pergunta. E eu vou cair... às vezes eu respondo isso, as pessoas ficam frustradas, porque elas querem... Elas acham que tem um pulo do gato, elas acham que tem uma coisa mirabolante, elas acham que tem uma fórmula mágica, elas acham que tem um valor-chave. Na verdade, como que é o nome do cara? Thiago Silva. Thiago, na verdade, é difícil te responder isso sem te conhecer, eu tenho que te avaliar. Mas isso é individual, cara. Tem paciente que o cara tá com 6, 7, 8, às vezes mais gramas de carboidrato por quilo de peso no dia e tem uma resposta. E tem paciente que tá com 2 gramas quilo e tem outra resposta. Então, assim, isso varia. Você falou sobre especificamente a fase de bulking. Exatamente. Né? O que você tem que perceber na fase de bulking que foi que a gente conversou sobre os efeitos fisiológicos. Você... Claro que não patologicamente, mas em certo grau você vai criando uma resistência. Então você tem como lançar a mão de determinadas estratégias, que é a periodização que o André falou, que é importante no treino e é importante na dieta também. Você tem como lançar a mão de certas estratégias para ressensibilizar essa insulina. Tem um número máximo? Não tem um número máximo. Normalmente o profissional ele vai decidir já baseado no background daquele atleta, né? Sim. Tem gente que começa com 4, 5, tem gente que começa com 1.
Entendeu? Então, assim, não tem um número máximo. Isso tudo, tem aquela frase na medicina que fala a clínica soberana, né? Então, você tem que ir avaliando e tirando o máximo de proveito daquele paciente sem que aquilo custe muito para ele, né? É difícil responder, eu queria responder mais... mas eu acho que não, mas é isso que você mas falou. Mas não já, tem já número tá máximo, não tem número não, máximo. É isso aí, eu acho que é de cada um. Caso a caso. Aí o pessoal vem aqui com outras perguntas, já. Vamos continuar aqui, ó. Eu falei, o Baby tá gostando, o grande Baby também, ó, tá se preparando. Grande Baby Arnold. Tá vendo? Ele tá gostando aqui, tá adorando. Eu tô fã, Baby, eu tô fã. Toda hora a gente acha que desligou o ar, rapaz, fica gelado. Fica aqui em cima, quase nada. Baby tá gostando, Baby também, cara. Encontrei com o Baby essa semana em treinar lá no Sérgio Aminha, galera do Sérgio Aminha, aquele abraço também, a TP, já deu. Cara, quem tiver em academia assistindo aí, fala aqui com a gente, que a gente manda um abraço. Não esquecer de ninguém, não. Costuma ter. Já tá sempre aí. Ó. Ó, Paulo Araújo, dando um grande abraço também. Michel Castro, Messias, já falei. Paulo, vê se tem mais perguntas aqui, ó. Muito bom, infelizmente tô saindo. O pessoal tá adorando aqui, olha. Juliana Corrente da Porra gostou. Reco me sacaneando. Boa noite, FBB Reco. Calme, ele tá querendo ser certificado, Emanuel, fazer a prova de hábito. Mas como ele é treinador, ele não pode arbitrar. Calma, o certificado vai ter. Não para esse campeonato. Não vai dar tempo. Que a gente está esperando, já conversei com você, que a gente está esperando. Abraço para você. Fique tranquilo. Mas você passou, foi bom árbitro, né? Fez a prova direitinho. Pena que você tem time, não pode arbitrar. Vamos lá, aqui está aqui Juliana Corrente, Felipe Medel, o Reco falou isso aí agora. Boa explicação, vamos lá. Quem mais aqui? Elisa, ó. Carbofobia foi... Tá sacaneando alguém aqui, Elisa. Tá me sacaneando, acho que foi pra mim. Eu vou fazer um regime, pode deixar, tranquilo. Mas a galera tá aqui, ó. Grande Edinho, falando direto aqui, falando com ele também. Mas aí... Você tinha umas questões também, André, sobre... Fala um pouquinho, André. Você tinha umas coisas que a gente conversou aqui antes para falar com o doutor? Tinha umas perguntas que porque o pessoal já teve perguntas aqui fora do tema, né? Teve um menino aqui que chegou aqui, que deve ser novo, tal, Fontana. Ele perguntando, porra, aproveitou, né? Tem um médico aqui, né? Vamos fazer aquela pergunta, né? Eu tô sentindo uma dor. Não foi isso, não. É rapidinho. É rapidinho, uma pergunta fora na academia, quando parece, rapidinho. Mas olha só a pergunta, você vai... Creatina, glutamina, whey BCA. Ele tá tomando isso. Horários para tomar. Ih, cara, não, calma aí. Muita calma nessa hora. Os caras fazem as perguntas. Assim, é difícil responder especificamente para isso. Eu gosto de responder o seguinte, cara. Todo mundo que é iniciante. Você vê que é iniciante. Por isso que eu achei legal a gente falar isso, que eu sei que você vai falar. Você tem duas maneiras de pensar na suplementação, né? A maneira mais antiga é a maneira como substituto de refeição, né? Ou como suplementação daquele macronutriente que você não consegue suprir pela dieta, né? Um atleta que é muito pesado e não é viável ele botar tanta comida no estômago, então ele pega e suplementa aquela quantidade de proteína. Isso é uma forma de pensar na suplementação. Outra forma de pensar, que é uma forma mais nova, que os estudos estão caminhando muito nessa direção, é uma forma de pensar no suplemento como sinalizador celular. Foi isso que eu falei. Maneiras de a gente sinalizar aquele atleta para determinada via energética do metabolismo. Então, um exemplo bom, por exemplo, é como tomar whey, né? Ele perguntou, como tomar whey? Pô, tem um estudo recente mostrando que se você usa 0,5 g/kg de whey tanto tempo após o treino, você estimula mais a via de sinalização do mTOR, que é a via de síntese proteica. Então seria uma maneira? Seria uma maneira, mas cara, tem que ver como é que tá a sua dieta inteira. Claro, não adianta. Você vai fazer só isso, não vai adiantar, entendeu? Outra coisa que estão confundindo muito também é que você sinalizar mTOR significa síntese proteica, não significa hipertrofia. Isso aí. Tem muita gente que confunde isso. Tem gente que pega um resultado de um estudo e extrapola aquele resultado porque ele quer. O pessoal seletivo. Só lê o resumo. Resumo. Aí o cara leu, agora hoje em dia, então, estimula mTOR é igual a hipertrofia. Não é bem assim. Né? Síntese proteica é síntese proteica. Síntese proteica de tudo. Claro. De cabelo, de unha, de colágeno, de pele. Vai lá, né? Não puxa ferro pra ver se não adianta. Entendeu? Não, e claro, esse tipo de coisa é aquilo, né? Facilidade, né? Não, tem que procurar um médico, a ideia é essa, né? É um esporte, não
dá para mexer com isso de substituição. Tem que ter acompanhamento. Por isso que a gente tenta trazer sempre alguém para tentar, como você está falando aqui, a gente está tentando explorar o máximo possível dessa forma. Que na realidade é isso. A pessoa está explorando. Mas a pessoa tem que entender. E sem pagar consulta, os caras aqui sem pagar consulta. É o pior. Mas é legal você entender isso daí, realmente procurar um especialista, ele te explicar, fazer os exames. Então a ideia é essa, cara. Não é ninguém falar, toma creatina porque isso é melhor, porque aquilo, porra, isso é de cada um para cada um. Às vezes ele nem precisa. Exatamente. Às vezes eu oriento um cara iniciante assim a gastar mais com comida do que com Não, mas isso é legal. É isso que a gente tenta aqui passar para todo mundo. Né? Olha para esse nosso esporte, né? Pô, caramba, é diferente do lado profissional. O nosso é diferente, tá? Vamos subir devagarzinho, né? Não, vamos lá. Fala tu aqui que eu tô vendo mais perguntas aqui. Aí depois eu entro com uma pergunta dessa que você vê, um cara iniciante que está sempre vendo a gente aqui, uma pergunta pertinente. Pessoal, acho que já salvamos um, pelo menos. Salvamos um. Vou fazer aquela pergunta que é tradicional, né? Um primo meu... que é ele? Eu vi um amigo de um amigo... Não, mas assim, o que a gente... um pouco de conhecimento, mas também que a gente escuta muito. Mas vamos lá. Da insulina. Algumas pessoas sabem que esse hormônio, o exógeno, né, que as pessoas insistem em usar de forma irresponsável, vamos dizer assim, existe tipos de velocidade nesse processo de transpor a glicose, né, para a célula. E o que a gente vê na prática, infelizmente, em alguns casos de óbito? A pessoa, o usuário, atleta ou não, no período de dieta descontrolada também, mas uma dieta assim, muito restrita de carboidrato, restrita de líquido, aí vai, às vezes o atleta que está pronto, fase final, a gente sabe que ele diminui água, diminui carboidrato, diminui muito tudo quase, praticamente, e o cara vai e ainda faz um uso de um hormônio, da insulina, com uma velocidade rápida de transporte da glicose. Claro, a gente sabe, no final da história, o cara pode passar mal, ele pode fazer uma hipoglicemia muito severa, a ponto de levar ao óbito, mas grave ainda é a relação que tem disso aí com a queda de potássio, né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então, o que o André tá falando agora é um pouquinho, pelo que eu entendi, se me corrigir se foi isso, o uso da insulina exógena especificamente em estratégias de refeed para pré-competição. Isso. É isso, né? O que acontece é o seguinte, o que você tá falando? Eu tô zoando aqui, tá a galera aqui falando um montão de coisa. Antes de você entrar, que eu sei que você vai falar um pouquinho, deixa eu falar um alô pro pessoal aqui, deixa eu cortar. Tá todo mundo aqui falando. Vou dar um alô pro pessoal que tá todo aqui, mas rapidinho. Tem uma menina que tá perguntando, a Júlia Dia, deve ser também uma novata aqui. Júlia? Não, Jade, eu não sei o restante lá. Júlia Dia? Eu falei errado, perdão, Júlia. Olha só, ela tá perguntando assim, qual o próximo campeonato estreante? Eu falei que no final eu ia falar tudo, mas como ela tá insistente aqui, o pessoal tá falando... Eu sei, mas vou falar rapidinho. Olha só, Júlia, e a galera, campeonatos estreantes, estadual, que são os principais nossos, tudo tem informação no site. Então, é tudo ano que vem, já passou agora ano que vem. Talvez ela queira estrear. Calma, aí ela quer saber qual é a data do ano que vem, 2018. A gente geralmente bota no final de dezembro, a gente já explica e já posta as datas nos calendários. Não foge muito do mês que são os anteriores que foram. Acho que foi abril. Fevereiro, março, abril. Então, é sempre abril. Então, sempre você pode entrar lá no nosso site, tem lá na parte de campeonatos, calendário, clicou lá, você vai ver sempre do ano passado, desse ano tem também. Então, você tenta programar isso daí mais ou menos para o ano de 2018. E, claro, que em dezembro a gente já joga esse tipo de informação para todo mundo. A dúvida dessa, ela querendo estrear, ela está esperando o estreante? Não, ela falou do estreante. Ela falou estreante aqui. Agora, o que a gente tem agora são esses MIS, que são nossas copas aqui, que não são abertas, tá? Que você tem no calendário informando quais são agora, que a gente tem o primeiro agora, que é Zona Oeste, depois vai ter Saquarema, Petrópolis, Beija-Flor, Cabo Frio e o Champion. A gente ia falar isso no final, eu sei que a galera já está quase com uma hora aqui, então a gente vai falar que muita gente está esperando isso. E claro que a gente ainda está na espera do Champion nosso, a gente está vendo com o presidente, está correndo atrás de ver se a gente faz um campeonato diferenciado. Então isso vai ser tudo informado antes. E novembro, que é o Cabo Frio,
a gente está tentando, né, André, tentar trazer um curso aí diferente para essa data, que tudo vai ser informado também. Então, acho que isso aí eu já matei uma grande dúvida aí que tinha a galera aqui. Vou falar aqui com a galera que está aqui, ó, Messias, grande abraço, Robert, Will, Fábio está presente, PJM Barros, Roberto Araújo, Fábio Guedes, Phantom, pô, grande Phantom, Adrio falando do Pump e a Massa, que você falou aí agora. Quem mais está aqui? Quem mais aqui? Pô, o pessoal falou pra caramba. Nunes, Messias, quem mais? Álvaro Mutante, muitos jovens já diabéticos por conta de... Isso aí, Álvaro, você falou tudo. Tem muitos jovens já diabéticos por causa dessa ignorância. Por isso a gente tenta sempre bater esse papo aqui, né? E eu cortei por causa desse campeonato para falar com o pessoal. Vamos lá, desculpa aí, ó. A Vivi mandando aqui, Manuel, meu fofo. Sempre sacaria, Manuel, meu fofo. Aí, Elisa, o fofo que eu tô precisando parar com carboidrato. Pô, Elisa, pega pesado comigo, mas vou melhorar. Pô, a pessoa já perguntando aqui, oxandrolona, estanazolol. Ih, rapaz, calma, pessoal, calma. Meu médico manipulou 30, não sei o que. Calma, depois a gente vai fazer na próxima live. Eu volto. Olha a ética. A gente vai falar um pouquinho desse. Olha a ética aí, ó. Meu médico aí, ó. Não, tá aqui, ó. Não, só não citou nome, não quero nem pré-treino, depois a gente vê também. Mas a função aqui não é. Volta aqui, perdão eu ter cortado mais uma vez. Não, fui salvo pelo gongo, porque é um tema... É bom para você inspirar. Assim, é uma realidade, eu vou dizer, isso é uma estratégia extremamente avançada, né? Você usar uma insulina exógena para refeed. O meu alerta, até um atleta experiente que usa dessa estratégia, lembrando que isso não é conselho médico, eu não estou mandando ninguém fazer, eu já falei que não é para usar, eu já falei que como atleta você provavelmente não precisa, né? Lembrando isso tudo. Mas o que eu quero levantar, até para o atleta experiente que já faz, é que ele tem que lembrar que ele não é o diabético. Então ele não tem que pensar de forma linear. Às vezes, botando no bom português, às vezes o cara faz um pré-contest agora e faz essa estratégia com um X de insulina. E na próxima competição, ou ele entra num off, num book pesado, usando. No outro contest que ele faz, a sensibilidade dele não é igual, os fatores não são iguais, então ele pode passar mal com a mesma quantidade. A mesma quantidade pode ser muito e pode ser pouco, entendeu? Então, botando no bom português, isso é extremamente avançado. Se você for entrar nessa, tem que conversar com um profissional para monitorar isso. Não é o ideal. O que eu vejo hoje é que a galera está queimando a largada, foi o que o Álvaro Mutante falou, que o pessoal muito novo está querendo resultado muito rápido. Então eles estão querendo tudo. Isso é muito antigo. O pessoal quer usar bola achando que vai. Acho que o pessoal quer usar bola achando que vai virar um insulina amanhã. O perigo que eu vejo hoje, os perigos, na verdade, são insulina, tireoidiano, né? T4, T3, parece que é água, e os diuréticos. Então, assim, esses 3 pilares aí realmente são perigosos. Não é clichêzão de médico, eu não estou dando lição de moral a ninguém, não é isso. São perigosos e têm efeitos que vão aparecer em segundos. Então, assim, muito cuidado com isso aí. Muito cuidado com isso aí. Não vai de ouvido, entendeu? Não vai assim, pô, eu vou fazer porque eu vi um cara fazendo. Ou então, eu tô falando que o mesmo atleta, de uma competição para outra, ele pode mudar a sensibilidade dele. Então, a mesma insulina pode ser pouco, pode ser muito. E, às vezes, ele não leva esses fatores em conta, né? Fora que ele também produz, entendeu? Sim. Então, isso é muito complicado. Mas eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondi a tua pergunta? Mais ou menos. Eu atrapalhei, né? Mais ou menos, né? Não. Porque você cortou, né? Para, Manuel corta. Aí vão falar de vai ser bullying, rapaz. Mas pergunta de novo. Pergunta de novo. Fala. Não, assim, é porque eu tentei, só para que fique mais claro para o pessoal que não tem tanto assim paciência para ficar escutando essa parte técnica. O ênfase da questão dos tipos, né, de velocidade que você tem. Sim, velocidade. Isso. Na verdade, então. E a questão do potássio. Isso. Na verdade, as insulinas de absorção rápida, lenta, ultra rápida, tem vários tipos de velocidade, tem NPH, enfim. Na verdade, elas foram criadas com o intuito justamente de mimetizar o natural. Sim. Que foi aquilo que eu falei. A liberação é bifásica. Você tem os grânulos de liberação rápida no início
depois você tem aqueles grãos que estão armazenados. Então, o intuito, né, da ciência de criar isso foi com o intuito de simular o que é natural. É isso, essa foi a ideia. O que você falou é o seguinte, a galera tem feito de forma errada. Às vezes a galera tem usado em momentos, em times que são péssimos, né? Foi o que você falou. Às vezes até experiente, ele está acostumado a usar, sem acompanhamento, ele acha que sabe tudo. Mas aí, às vezes, ele está num pré-contest um pouco mais puxado. Um pré-contest que ele teve que usar um estimulante. Um pré-contest que ele teve que desidratar muito. Às vezes nem saiu do Instagram ali. Saímos do Insta, mas já vamos voltar para o Insta. Cartão daqui? Isso. Aqui mesmo? Não, isso. Azulzinho, isso aí, Jaime. Vamos lá. Agora você vai... Bota de novo, faz de novo lá para voltar. Continua, doutor. Continua que o Jaime, nosso grande técnico, vai voltar. Ih, se enrolou todo ali. Vai voltar onde, cara? Clica na bola. Vai lá, cara. Vai lá. Que isso. Grande, cara. Agora iniciar. Clica no iniciar. Clica no iniciar aí. Daí. Questão de Deus. Aí depois a gente fala que o Manuel é chato. Eu falei para ele testar, ver como é que funciona. Aí ele falou, não, fique tranquilo. Não falei fique tranquilo. Falou. Fique nervoso. O celular é dele, como é que você não fica nervoso? Não é o celular. Todo celular faz igual. Vamos lá. Isso aí, estamos de volta no Instagram. Não ficamos fora, não. Sai um pouquinho, voltamos, vai deixando a galera entrar aí. Estava respondendo sobre as velocidades. O intuito foi de simular a fisiologia natural. Então, se você vai fazer a besteira de usar, você tem que saber a velocidade de ação daquela insulina. O que acontece? Às vezes a pessoa usa de uma determinada velocidade e ela não periodiza todo o resto, né? Toda a alimentação ou treino, de acordo com o que está acontecendo no corpo dele, né? Se a pessoa usa insulina no momento em que a sua insulina tinha que estar baixa, por exemplo, durante o treino, né, que a catecolamina está a 1000, aí você usou a insulina para antagonizar a catecolamina, você tem que saber muita fisiologia para manejar isso, entendeu? É até complicado a gente entrar mais em detalhes, de falar assim, a rápida é assim, a lenta é assim, por quê? Porque o pessoal acaba fazendo sozinho, entendeu? Então, por isso também que a gente deixa esse tema muito no obscuro, o cara procurar ajuda para fazer. Se for fazer, não é para fazer, se for fazer, procura ajuda. Sobre os efeitos agudos, foi o que você falou. Às vezes o cara, ele sabe muito bem manejar a hipoglicemia. Porque hipoglicemia, a maioria tem sintoma, né? Nem todo mundo tem sintoma. Sim. Na verdade, a hipoglicemia grave é aquela hipoglicemia que você tem que você não sente. Essa que é a grave, porque é essa que mata. Exatamente. Porque se você começa, a sua glicemia bate lá 60, você já está tremendo, já está passando mal, está suando frio, você já faz alguma coisa para subir um carboidrato de absorção rápida para subir a sua glicemia. O perigo é aquele cara que não sente nada. Então, eu mais fico preocupado com aquele cara que fala que sabe muito, que nunca sentiu nada, mas mediu. Às vezes não mediu, entendeu? É tão fácil medir a glicemia capilar, às vezes o cara não mede. Então, assim, eu fico mais preocupado com o cara que diz que cansei de usar, nunca senti nada. Isso que é o do que perigo, com o que sente, entendeu? Então, resumindo um pouco, a pessoa tem que ficar preocupada não só com a glicemia. Outro efeito importante que as pessoas negligenciam um pouco é o lance do potássio. Se você, por exemplo, numa emergência médica normal, uma emergência médica comum, se aparece um diabético lá, uma emergência hiperglicêmica, né, uma cetose diabética, enfim, e você tem que fazer insulina para aquele paciente. A primeira coisa que o médico faz na emergência é dosar o quê? Potássio. Sim. Se o potássio não tiver suficientemente bom, você não faz insulina, mesmo numa emergência hiperglicêmica. Então isso as pessoas acabam deixando um pouco de lado. Às vezes tem gente até que monitora muito bem a glicemia, com aqueles kits, mas esquece do potássio. E foi o que eu falei, cara, de um pré-contest para outro, o atleta muda. Às vezes o cara tem eu tive uma experiência ótima no pré-contest. No outro, você já teve um período de off enorme e outro período de contest enorme. Aí chega no final do contest, você às vezes teve que usar algum termogênico adrenérgico, que também baixa potássio, né? Clenbuterol da vida aí, baixa muito potássio, beta-2 adrenérgico, baixa muito potássio. Às vezes você nem usou diurético, mas teve que desidratar, seja fazendo sauna, banheira, ou só manipulando a ingesta hídrica, teve que desidratar, tem um distúrbio hidroeletrolítico importante, e aí você joga insulina, às vezes a glicemia está legal,
Mas o potássio baixo, você pode fazer uma arritmia. Exatamente. Uma arritmia grave. Uma arritmia grave. E tem muito a ver com o funcionamento dos batimentos musculares do coração. Tem tudo a ver, na verdade. Você faz um distúrbio hidroeletrolítico, você faz uma arritmia, você pode parar. Né? Então, assim, isso é importante. De novo, eu vou bater nessa tecla. Isso é muito importante. Provavelmente, você que está assistindo não precisa. É muito difícil. Olhe para a câmera e fale isso. Provavelmente, você que está usando não precisa. Provavelmente não precisa. Você tem que saber manipular todo o resto, todos os outros parâmetros, a periodização, para ter esses efeitos que você busca. É muito difícil eu sentar com alguém e dar o braço a torcer em relação a isso. É muito difícil mesmo. Só tem um abraço aqui para você de um colega seu, Nunes. Nunes. E aí, Laurence, beleza? Laurence Nunes. Fala aí, cara. Abração. Abração. Meu colega sabe muito e vive o fisiculturismo. Adora também o cara. Tá aqui, tá sempre... Vive o fisiculturismo. O cara sabe muito e vive o que faz. Pode parceirão, abração. Doutor, vamos fazer médico. Então, vamos fazer uma... Vamos trazer. Vou te trazer aqui, hein, Laura. Na próxima vai ter uma dobradinha aqui. Ele já competiu. Ele já subiu na Physique. Eu quero que ele suba na Physique Master, hein? Aí, Laura, então, vou te trazer, Laura. Tá feito convite, hein? Tá feito convite, hein? Vamos fazer a tua disponibilidade. Vamos marcar aí. Nos interessa muito. É isso aí. Não, é sempre bom aquele um bate-papo aqui de dois especialistas. Aí a gente pega pesado, né? A gente começa a falar assim, o que é isso, o que é aquilo, o que é bom, ia ser muito maneiro trazer ele para conversar. Então, muito maneiro mesmo. Tá feito convite, olha a resposta, hein, a gente nessa caneca, fora aqui, isso que você falou. Então vou botar assim. Doutor, meu primo tá usando assim, Meu primo mandou perguntar, né? Meu primo mandou perguntar. Mas a gente pensa muito parecido. A gente pensa muito igual o Serginho hoje. Mas isso, a galera, olha só, 1h06, galera, já caiu no Instagram, voltamos de novo, a gente falou aqui, muito legal a presença de todo mundo. Hoje é jogo do Flamengo e Botafogo, olha, quarta-feira. Saúde em primeiro lugar, o Gomes oficial falou, saúde em primeiro lugar, como os atletas, faço exame todas as vezes pós-campeonato. Tem atleta que é consciente, é isso que você está falando, o pessoal está cada vez mais procurando médico, procurando especialista, até um bom treinador e um bom médico, né? Aí tem nutricionistas, tem aquela equipe, né? Atrás de um atleta realmente. Você não consegue fazer as coisas isoladamente. Exatamente. Então essa galera também que está chegando, né? Que está vivendo isso, tem muita gente que brincou aqui. Também não tem recurso financeiro para manter esse tipo de coisa. Acaba inventando. Mas ele falou, é prioridade, né? Exatamente, foi o que ele falou. Às vezes você é um exame, cara. Você tá indo, você entra na academia, faz exame direitinho, né? Procura um médico. Não adianta falar assim, que eu escutei o fulano falar, eu escutei o fulano falar. Então, não adianta, por experiência, isso é legal, a gente vai vendo a vivência disso, né, cara? Então, é igual o cara falou que era do Google, o Google mandou tomar, se tomasse, cara, não adianta. Então, essa é a ideia nossa, tentar sempre passar isso. Tem mais alguma pergunta aí pro nosso doutor? Acho que senão a gente mata 1h20, não 1h07. Falamos bastante, falamos legal. Conseguimos, assim, me colocando na posição de uma pessoa que não sabia nada. A ideia é dar uma base, né? A ideia foi essa. É um tema muito... Não adianta a gente chegar assim. Não, dá para montar uma aula de 2h30. Isso, mas a ideia é a gente falar isso um pouquinho, né? Galera aqui perguntando sobre os eventos, vou dar uma pincelada. O que seria legal também se você preparar. Caraca, cara, já falou o que quer falar, né? O que seria legal também é preparar pelo esquema desse resumido e a gente jogar no site até naquela área que a gente tem que. Sim, pode ser, não tem problema nenhum. Posso fazer isso. A gente tem que espaço de artigos. Isso é legal, galera. Dentro desse tema para a gente poder disponibilizar lá no site. É que realmente o nosso site lá, www.fbbri.com.br, a gente tem realmente uma parte, apesar que a live, a gente tem uma parte lá que toda a live nossa já vai direto para o site, está lá gravada, você pode assistir depois com mais calma, né? Eu não digo nesse tempo que e também a parte dos artigos que a gente realmente já estamos conversando com vários, André, você já conversou com a galera aí, tem muita gente mandando artigo para a gente está vendo, né, a procedência, claro, pesquisando certinho. E vamos botar sempre uma parte lá no nosso site, para o pessoal entrar, cara, que o site, além de ter as informações de campeonato, de categorias, também tem esse tipo de informações, tem um conteúdo para vocês pesquisarem também. Se a gente já trouxe ele aqui, acho que nada melhor que ele faça um resumo dessa conversa. Posso só fechar? Finaliza. Fechar o risco sobre a insulina alta, né? A hiperinsulinemia. A gente falou muito sobre os efeitos a curto prazo, né? A hipoglicemia, a hipocalemia e tudo mais. Mas às vezes o cara acha que ele vai seguindo assim durante muito tempo, manejando
esses efeitos a curto prazo e vai ficar tudo bem. Né? O que eu tinha para falar é o seguinte: a hiperinsulinemia hoje, já isso está provado, né? Isso não é discutido em lugar nenhum. A hiperinsulinemia aumenta o risco de câncer. Ponto final. A hiperinsulinemia crônica. É por isso que o diabético, quando você vai estratificar várias coisas, e várias estratificações de risco, ele já entra como alto risco. Então, a hiperinsulinemia crônica, o paciente que tem a hiperinsulinemia crônica, ele tem um risco aumentado de câncer. Ponto. E um órgão-alvo, vamos botar assim, da insulina, que a gente não tocou no assunto, que a gente falou do músculo, a gente falou do fígado, a gente falou do tecido adiposo. A gente não falou do mais importante, que para mim é o que a grande maioria negligencia hoje, que é a saúde cardiovascular. É a ação da hiperinsulinemia sobre a musculatura lisa vascular. Para quem não sabe, a parede dos vasos tem um músculo, né, que não é igual ao músculo estriado esquelético, não é o nosso músculo que a gente vê, mas ele é igual, ele é um músculo liso que está ali na parede do vaso sanguíneo, né? E aí a hiperinsulinemia, ela atua no tônus desse músculo. Ela não muda o metabolismo das células musculares do músculo do braço, não muda do tecido adiposo, não muda do fígado, vai mudar do músculo liso também. E aí você tem uma alteração no tônus, né, desse músculo liso do seu vaso, e aí você tem hipertensão, formação de placa aterosclerótica, você tem aumento de risco de diversas doenças cardiovasculares. O que é doença cardiovascular? AVC, infarto agudo do miocárdio, um monte de coisa. E aumenta a dislipidemia também, né? Trombose tem a ver com isso? Também tem a ver. Então, assim, para fechar, às vezes o cara acha que não, mas eu estou fazendo 5 anos e nunca deu nada. Saiba disso. Porque não é... Eu também, quando eu tinha 18 anos, chegava bem aberto. Hoje em dia, chega. Tá vendo? Vamos fazer o seguinte, tive essa sorte. Eu não enxergo bem há muito tempo. Vai isso aí, Como galera. é que as pessoas têm que falar isso? Pô, não acontecia isso comigo. Um dia o corpo manda conta. É a mesma história da lesão, né? O cara machuca no pulley. Foi o pulley que me machucou. A lesão tá ali. Há muito tempo. Mas é isso aí, galera. Mais uma vez, obrigado pela presença. Vamos dar um recado final aqui, pessoal. Já estamos com 1h11 minutos. Lembrar que temos o campeonato Zona Oeste. É isso aí, final de semana. Então, já que você começou, você fala, vou dar um recado, você dá um recado, finaliza e a gente termina a live. Isso aí, galera. Estamos esperando todo mundo lá esse final de semana, na Zona Oeste, aliados. Às 14 horas começa o nosso Mister Zona Oeste. Está prometendo ser bem bacana, uma estrutura legal, um lugar espaçoso, tem estacionamento interno, fácil de chegar. Acesso muito fácil, é na própria estrada. Inscrição liberada até hoje. Foi hoje. Não. Será meia-noite. Meia-noite. Inscrição liberada, encerra as inscrições meia-noite. Pesagem, está no ponto de pesagem, está lá no site, para ninguém tirar dúvida, né? Tem uns locais lá, sexta-feira. Aguardamos todo mundo lá. Obrigado aí mais uma vez aí, pela participação de vocês, bacana. E é isso. André. Tô meditando. Quinta-feira. É isso aí que eu ia falar. Pode falar então. Não vou deixar você falar, pra você não me colar. Não é isso, não vou te falar. BR ao vivo. Rapaz, 1h13 de programa, o cara veio de correr, o cara... Vamos, cara, que a gente tem que ver o Mengão. Eu sei disso, rapaz. Vamos lá. Galera, mais um salve pro pessoal aqui, um abraço para todo mundo, não dá para falar, tá aqui ó, a galera do Facebook, obrigado pela presença, Instagram, obrigado também, todo mundo. A gente sempre tenta tirar algumas dúvidas que vão pintando aqui. Teve gente, grande Nelson, galera falando aqui à vontade. O legal é o seguinte, gente, a gente vai agora mudar de quarta-feira para quinta-feira a nossa live Rio, para ficar mais tranquila para todo mundo. Não é por causa do jogo. Não é por causa do jogo, mas a quinta-feira fica melhor, né? E 9 horas, continua o mesmo horário, no Instagram e no Face. Tem outras novidades que a gente vai tentar melhorar para vocês aqui no nosso estúdio, sempre trazendo informações. O ideal é o seguinte, a gente vai sempre botar ou no Instagram, no Facebook, qual vai ser a próxima live, qual vai ser o tema e deixar para vocês já reformular algumas perguntas para a gente já ter aqui essa escolha e ganhar tempo em si, tá? Então vamos sempre trabalhar dessa forma, tá? Como já falou, espero vocês na Copa Zona Oeste.
Depois no site lá, volta a falar, desculpa ser chato, no site tem todas as informações liberadas. O pessoal falou que está com falta de foto, daqui a pouco tem mais foto, tanto dos campeonatos que passaram agora, de Itaboraí em diante. Eu vou tentar liberar isso logo nessa semana ainda. E espero vocês na Zona Oeste, quinta-feira que vem, 9 horas, mais uma vez na nossa Live Rio. André? Contigo. Já falou da Zona Oeste, então vou falar do dia 27 no meeting, lá no Sérgio Amin. Estarei participando, juntamente com a cardiologista Luciana Santos. Mas eu estudo com você. Você não se conhece, acho que são diferentes. Conheço. Vai estar também o atleta profissional Jefferson Santos, o peso, né? Sem Mimimi. Sem Mimimi, sempre com a gente. Sem Mimimi. Vai estar o William de Sá também, que é o coordenador lá da academia e também diretor técnico. Então vai ser um encontro muito interessante que a gente está incentivando esse tipo de encontro, um encontro que é troca de informação. A gente vai colocar a nossa prática do fisiculturismo para profissionais, para estudantes, para frequentadores, tudo para que a gente possa promover um melhor ambiente possível na academia entre alunos com diversos objetivos e esses atletas. A cardiologista Luciana vai falar um pouquinho sobre alunos cardiopatas, o que o profissional precisa ter de cuidado, atenção para receber esse público, porque a cada dia, né, Luiz, a cada dia os médicos estão mandando os seus pacientes para as academias. Então, isso é muito bom. Isso a gente está agregando. Educação física, nutrição, medicina. Graças a Deus, estamos trabalhando de forma interdisciplinar. Então, domingo, investimento, um galo. R$50. O cara é uma gíria do cara, né? R$50, cara. Eu gosto de falar porque compensa, a gente não quer, ninguém fica rico com isso. Não, a ideia porque quem faz isso é porque gosta de passar, de trocar informação. E agora, é claro, para tudo que a gente faz, a gente tem que ter um custo numa logística mínima. Então, o investimento é bem legal, vai ter certificado. Estudante pode levar o documento da faculdade, que a gente vai anotar a hora lá, hora hack, hora rec, hora não sei o que mais. No meu tempo era hora hack, não sei o que é. Eu também, no meu tempo, também era hack. É uma hora qualquer. E esse encontro, meeting, nós vamos fazer outros, com outros profissionais. Então, vai ser uma sequência, tá? Não vai morrer aí, não. Isso é legal. Doutor, fala um pouquinho de você, onde é teu consultório, fala um pouquinho da tua rede social também, o pessoal te... galera, segue lá, drluiz.osório. No Instagram, me segue aí, que eu fiz há pouco tempo. Me sigam. Vamos dar uma carga lá, né? Dá um gás lá. É sempre bom estar presente, eu compartilho da ideia desses caras aqui. Eu acho que hoje em dia chega a ser covardia o Google, né? Muita informação à disposição e às vezes falta um pouquinho de direcionamento, um pouquinho de filtro. Então é sempre bom que estar presente para passar um pouquinho do conhecimento que eu venho adquirindo para vocês e que vocês saibam filtrar a informação. A ideia também não é, eu não sou dono da verdade, nem o André, nem ninguém aqui, né? A ideia é que vocês possam ficar um pouco mais espertos com a informação. Entender mais um pouquinho, né? Realmente, a verdade é essa. A ideia é essa. Pessoal, então, mais uma vez, agora quinta-feira que vem, nossa Live Rio, 21 horas. Para a semana que vem já. Já, semana que vem. A gente vai divulgar bastante para vocês não esquecerem. Quinta-feira. Vamos fazer um postzinho lá no Instagram. Não, vai ter, isso é fácil. Vai ser sempre informativo. Obrigado a presença de todo mundo mais uma vez. Foi legal, acho que a galera gostou do tema. Vamos chamar o doutor mais algumas vezes aqui. Já temos outro convidado aí que ele chamou aqui ao vivo para bater um bate-papo aqui, vai né? Ter um duelo aqui. Um duelo sem armas. Sim, vai ser bom isso. Debate. As armas são os conhecimentos. Debate. E voltando a falar, galera, quando a gente botar agora, vamos partir para isso, que é sempre melhor. Claro que vai ter dúvidas aqui que a gente pode falar ao vivo, que o pessoal fica com vergonha. Mas na hora que a gente botar o post lá, o tema, bota lá, mesmo que a pergunta não é do tema, né? Mas às vezes eu vi aqui pergunta muscular, men's physique. Se eu entrar aqui agora, a gente vai, né, não vai parar. Então, vamos botar sempre assim. Tem dúvida? Pode botar naquele postzinho que a gente botar, escreve lá a tua pergunta, que pode ter certeza que a gente vai responder na quinta-feira, sempre aqui com o programa pra gente. Porque a ideia nossa aqui, né, está aqui botando a cara, trazendo transparência e vem pro mundo da FBB. Sem medo, sem mimimi. E sem mimimi. E quinta-feira que vem. Boa noite, valeu, galera, muito obrigado. Um abraço. Até quinta-feira, hein? E... Tô falando. Que isso? Pessoal, dá aquele like aqui, que agora ficou demais, meu irmão. Ele galã. Já me saiu. Eu queria falar, compartilha. Compartilha. Aqui, ó. Eu cortei.
Ficou tímido! Só faltou mandar. Só faltou assim! Meu irmão, galera, boa noite. Dá aquele like aqui pro cara merece. Cheio de coraçãozinho pra você lá. Brigou já. Valeu, Que isso? Um abraço pra todo mundo. Beijão pra você. Eu com o dedo que vai te escalar.